Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Pra surpresa de alguns, menos a minha, porque tô desde janeiro, desde quando saiu aí, começou o futebol brasileiro, começou os estaduais, eu já fiz ali minhas previsões e coloquei o Corinthians como campeão do Paulista. Eu vou deixar aí no card pra você ver. Então, surpreendendo quase todo mundo, menos os corintianos e a mim, que sou São Paulino, coloquei o Corinthians ali pra você ver, sem clubismo aqui, hein? Imparcialidade. O Corinthians vence, continua sendo o maior vencedor, o maior campeão do estadual. Quebra a chance do Palmeiras ser tetracampeão, o único tetra, né? Porque até agora não tivemos vários tris, mas ninguém conseguiu chegar ao tetra. E talvez o Palmeiras poderia ser essa equipe, entrar na história do Paulistão, mas não conseguiu porque o Corinthians, depois de 6 anos, voltou a conquistar a taça do Campeonato Paulista. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu sei que você já deve ter visto muitas análises, já deve ter assistido o Jogo Aberto, Craque Neto comemorando, SBT, TNT Sports, mas eu peço a sua atenção para você assistir também o meu vídeo um pouquinho só, beleza? Para ajudar aí a comunidade que está crescendo, e eu conto com a sua participação. Bora lá. Primeiro, o Corinthians fez um ótimo resultado no Allianz Parque. Depois ele tinha que apenas administrar. Tivemos aí a parada para a data FIFA. O que aconteceria? Todo mundo ficou preocupado porque geralmente na data FIFA sempre tem algum jogador que vai, se lesiona, machuca, volta aos cacos pro clube, e aí o clube tem que arcar com todo esse desgaste físico, fazer ali uma dosagem, ficar tomando cuidado também com a questão física. Então a gente tinha logo após um processo aí com menos de 48 horas das partidas ali, principalmente dos times, dos jogadores que jogam em um clube brasileiro ali, principalmente os sul-americanos, participando ali das eliminatórias, menos de 48 horas o período para voltarem, se apresentarem, se reapresentarem ao clube e passarem ali um pouquinho, talvez, a viagem, descansando, fazendo ali como que fala, recreação, regeneração ali, tudo, a recuperação. Então, é bem apertado o tempo, né? E nisso daí, por que eu tô falando tudo isso? Porque nisso daí tivemos alguns jogadores dos dois lados, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Corinthians. Só que aí teve alguns jogadores muito mais que foram mais usados. O Estevão, por exemplo, não foi usado na seleção brasileira, o Everton também. Então eles ficaram tranquilos, de boa, voltaram sem desgaste físico, poderiam jogar do outro lado também ali. Tivemos o Félix Torres, ele jogou um pouquinho, mas foi um pouquinho só do jogo, então não teve tanto problema. Mas o Romero também jogou pouco, cerca de 5 minutos as duas partidas ali, somando um total ali bem pouquinho mesmo, jogando nos acréscimos. Então, sem desgaste, poderia entrar, começar jogando, mas aí que entra os principais meio de campo. O Richard Rios, do lado do Palmeiras, atuando ali todos os dois jogos pela Colômbia. Bom, como que ele chegaria? Chegaria desgastado? Chegaria ruim, tá? Estaria ali ruim para ele? Ou como será que ele conseguiria entrar no segundo tempo? E do outro lado do Corinthians, o Carrilho pelo Peru e o Martinez pela Venezuela também jogaram as suas partidas, tiveram uma boa minutagem, e isso daí ficaria preocupação para saber como será possíveis desfalques, como que é. E ali na escalação a gente já viu quem queria vencer. O Corinthians queria vencer a todo custo, os jogadores estavam empolgados, empenhados, porque com toda certeza quem escala é o técnico, sim, mas quem dá o aval físico, fala, pô, professor, eu quero jogar, eu tô bom, eu tô bem, eu vou jogar, são os jogadores. E o Carrilho e o Martinez com certeza deram esse respaldo, deram esse feedback, falaram ali com o Ramon Dias e falou, professor, coloca eu que eu quero jogar, é um jogo muito, muito importante. No Ramon Dias, entendendo a importância, deu ali a importância a esse jogo, deu ali, valorizou mesmo a necessidade de ter os seus melhores no momento.
Tanto é que eles foram os melhores em campo nas duas finais. O Carrilho dominou o meio de campo, o Martínez cão de guarda, fazendo marcação cerrada, pressionando o Veiga, não deixando o Veiga jogar, pressionando ali o meio de campo, ajudando na defesa, fazendo dobra, recuperação, voltando, indo pra cima, apoiando no ataque. Jogaram muito, os dois jogaram muito bem. E o reflexo do jogo não tem muito o que falar. Um jogo amarrado demais. E ali sai um pênaltizinho e a gente fala, pô, agora vai engrossar o caldo ali pro Corinthians. O Palmeiras vem e vai conseguir. Cara, mas na hora que eu vi o Veiga pegando a bola, eu tenho um grupo lá no WhatsApp que a gente conversa com os nossos parceiros ali, com alguns colegas meus. Eu falei, ó, pode ficar tranquilo. O Gão vai catar, o Veiga vai perder, porque não tá confiante e não deu outra. O Veiga bateu, não digo que bateu mal, mas também não bateu tão bem, com muita força. Mas a defesa do Hugo, ele saltou muito bem. Ele já tem uma envergadura, ele é muito grande, então ele chega até o cantinho para você tirar desses goleiros que são muito grandes. Você tem que bater muito bem, com muita força. Então, às vezes, tem um perigo de bater para fora, tirar demais, errar. Então, fica esse trevo na cabeça dos batedores, né? Então eles precisam ali no momento ali, ainda mais esses batedores que estão acostumados sempre cobrarem, fazerem cobranças em tempo normal, eles ficam visados e tem ali a análise, né? O scout que vai pegando ali as últimas batidas, essas coisas, e isso tudo é passado para os goleiros antes de um jogo de decisão, porque poderia muito bem talvez ir para os pênaltis ali. Então tenho certeza que todos treinaram pênalti, além também do goleiro ter analisado todos os batedores do outro lado. Então calhou de ser o Veiga mais uma vez, e mais uma vez num derby Palmeiras e Corinthians o Hugo defende. Se na fase de grupos o Hugo defendeu o do Estevão, mais uma vez de um canhoto o Hugo faz a defesa, e ali, cara, não tem desculpa. Ah, era pra ter anulado porque o Hugo saltou. Não, um pé tem que ficar na linha, o pé esquerdo dele ficou, ele avançou com o pé direito, tudo ok, sem nenhum problema. Assim também como um pênalti, foi bem marcado, eu achei. Foi em cima da linha faz parte da área. Então, pênalti ali do Vitor Roque. O Félix Torres não ser expulso, eu entendi. Aí fica meio aquele trevo, mais um trevo. O PC Oliveira vai lá e fala na Globo que tem que ser expulso, que deveria ter dado o amarelo, porque é uma entrada temegária. E ali chega ali também na Record o Salve, vai e fala, não, porque mudou a regra. Cara, e aí? Fica essa confusão na cabeça do torcedor. Quem que tá falando certo? Qual árbitro que tá certo? Qual regra que é? Essa regra mesmo? Por isso que fica também. Então você já vê que a classe dos árbitros, até mesmo na parte da comunicação após a aposentadoria, é uma bagunça. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, sem critério nenhum, mesmo que um está defendendo uma tese de uma lei, de uma regra que tem, o outro talvez não conheça essa regra. E aí você fica, quem conhece, quem que não conhece, quem tá falando certo ou não. Aí você tem que correr atrás, pesquisar e tentar ver. E eu não vou pesquisar, não vou correr atrás para ver quem tá certo ou não. Na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, que eu acho mesmo ali. Não vou ficar correndo atrás de regra para ver se PC Oliveira ou outra coisa errou. Ainda mais essas coisas, coisa boba de arbitragem, talvez era para ter dado o amarelo ou não. Tanto é que depois o Félix Torres acabou escorregando, faz mais uma falta ali, recebe o segundo amarelo e de fato ali é expulso. E o Corinthians passa um finalzinho, um sufoco com um a menos, até que o Memphis faz a famosa paradinha em cima da bola. No ano passado, muito famosa, ano retrasado, muito famoso com o Soteldo, e ali, mais uma vez, voltou aqui para um time paulista. O Memphis vai lá e faz, e ali gera confusão, e ali o Lomba dá um chute no Martínez, e o Martínez dá um tapa na cara do Lomba, os dois expulso, mesmo expulso, mas não mudaria em nada no esquema tático no jogo, porque os dois estavam já na reserva, o Lomba nem entrou, o Martínez já estava no reserva. Então, cara, parabéns pro Corinthians, que demonstrou raça, demonstrou vontade, demonstrou honra à sua torcida, honrou a torcida que estava no estádio, todo mundo que pagou o ingresso, todo mundo que estava apreensivo e ansioso pela partida, se sentiram representados pelos jogadores que jogaram com muita raça, com muita vontade, com muita determinação. Algo muito difícil, porque ninguém imaginava que depois daquela eliminação dramática da Libertadores, o Corinthians conseguiria se reerguer a ponto de ser campeão, e o Corinthians foi lá, desbancou contra tudo e contra todos, como eles mesmos falam, conseguiram, venceram. Se não for, se não tiver trabalho, não é o Corinthians como os torcedores falam,
teve trabalho, foi difícil, o Corinthians se sagrou campeão. Parabéns aos corintianos e mais uma vez eu acertei. Tenho acertado demais, cara, no saldo aí das últimas competições de 8, eu cravei antes ali nas minhas previsões 6 mais ou menos. Então, bom, o saldo tá positivo. Se você não sabe onde eu soltei isso daí eu soltei aqui no Shorts, tem no Shorts do YouTube e também tem lá no meu Instagram. Segue lá para acompanhar Maicon Tsuneda no Instagram, beleza? Estamos aí cobrindo alguns jogos aqui do Japão, da J-League, primeira divisão. Então, espero que você goste do conteúdo. Se inscreve aí, dá aquela força que eu conto muito com a participação de cada um de vocês. Tamo junto, valeu e é nóis.